Muitos filmes são feitos para ser a válvula de escape de muitas pessoas. Outros são feitos para trazer uma mensagem de impacto, contar uma história ou simplesmente divertir as pessoas. Mas tem filmes que são baseados em fatos reais, e tudo o que aconteceu no filme, por mais absurdo que pareça, é real. Alguém passou por aquilo ali. Olha o Titanic. Quem imaginou que um navio daquele tamanho poderia afundar? Mas afundou. E hoje eu vou te mostrar muitos filmes que a história foi baseada na vida real, mas à primeira vista parece ser um absurdo. Desde um assassino que nunca foi encontrado, um homem que teve que cortar parte do próprio braço para sobreviver, até mesmo alguém que passou por um exorcismo. É surreal, mas aconteceu. E tudo isso nós vamos conversar depois da vinheta. Olá galera, Cássio por aqui. Tem tantos filmes que a vida real inspira, que eu achei por bem separar aqueles que mais me pegaram, aqueles que mais me trouxeram um significado, ou até mesmo simplesmente um medo. E no fim eu vou trazer filmes que foram baseados em crimes reais e outro em um exorcismo. É de tirar o fôlego. Mas vamos começar por um mais leve, mas que a história encantou os entusiastas pelas histórias militares, Sniper americano. A história conta sobre a vida de Chris Kyle, um atirador do exército que é considerado uma lenda. Ele foi responsável pelo abate de pelo menos 255 pessoas durante o serviço militar. E naturalmente que o filme deu uma maquiada para poder contar a história de uma forma mais cinematográfica, para poder vender ingressos, a verdade é essa. Mas a história de Kyle é real. E o filme ele mostra que após ter servido por mais de uma vez nas incursões militares, ele tinha essa veia militar. Ele seguiu servindo mesmo após a baixa. Mas dessa vez ele dava um apoio moral para os ex-combatentes, aqueles que sofriam do estresse pós-traumático. E foi uma dessas que um ex-militar que sofria de estresse pós-traumático tirou a vida do Kyle. Mas isso não impediu que a história do militar fosse contada. E outra história que merece ser contada é a do filme O Lobo de Wall Street, um filmaço. E depois que você descobre que isso aconteceu na vida real, você consegue ver como alguém chega no topo e pode cair tão rápido. Jordan Belfort, ele foi interpretado pelo Leonardo DiCaprio, que é um homem ousado e fez fortuna como corretor na bolsa de valores, e tudo isso aconteceu nos meados dos anos 80, onde eles teriam feito os investidores perder cerca de 200 milhões de dólares. Obviamente que o filme ele deu uma pequena exagerada, os arremessos de anões, por exemplo, os chimpanzés é mentira. Mas o verdadeiro Belfort, que está passando aqui na tela, disse que teve uma funcionária que realmente raspou o cabelo por 10 mil dólares. Inclusive ele alegou que quase bateu o helicóptero no jardim da própria casa. Esses aqui são as pessoas verdadeiras que surgiram no filme. Danny Porrish, Nadine Macaluso, Mark Hanna, Gregor Coleman. A história é ótima e divertida, mas no meu ponto de vista, o filme Intocáveis é daqueles que te deixa animado, que vê a pureza no ato das pessoas. Esse filme ele mostrou que de uma relação profissional criou-se uma amizade insuperável. O filme mostra um milionário que é tetraplégico. Como foi a história, homem? Que é tetraplégico e contratou um imigrante para auxiliar nos afazeres do dia a dia. Isso é perfeitamente normal. As pessoas contratam cuidadores para ajudar nas tarefas cotidianas. E essa era exatamente a intenção do Philip Borgo. Mas com o tempo a relação deles passou de uma relação profissional para uma amizade incrível. Isso porque o choque de cultura era gigante. E você vendo como as diferenças dos lugares, da cultura, da comida, até a música tornou o filme incrível. Mas muito disso porque a personalidade dos dois era totalmente diferente. Enquanto que a do Driss era espontânea, explosiva, fazia ele o que dava na cabeça, isso chegava a ser cômico em algumas cenas, a do Philip era mais centrada. Era de um homem que viveu a riqueza, era calmo. Todo esse contraste faz um completar o outro. Como o próprio Philip dizia, ele era a cabeça e o Driss era as pernas e braços. É um filme com uma mensagem alegre. Sabe aquele sentimento de positividade? É exatamente o que esse filme passa. Também é exatamente igual quando você deixa um like nos meus vídeos. O fato de você deixar um like pode parecer inofensivo, mas gera um efeito tão positivo que me anima em continuar aqui. E com certeza isso vai retornar até você, na mesma energia. Então capricha nesse like. Já que a gente está falando de boa energia, vendo as coisas com a melhor ótica da vida, o próximo filme, que se baseou em fatos reais, ele abordou justamente o lado positivo em uma situação extremamente delicada. O Terminal. Essa foi uma história que você vê e pensa, será que realmente aconteceu? E no fim tudo isso é verdade. O filme mostra a trajetória do Mehran Nasseri, o iraniano que fica preso no aeroporto. E bem quando estoura uma guerra civil no país que mora. E justamente por isso ele tem que ficar afastado. Mas na vida real foi uma questão bem mais complicada. Ele foi exilado por conta de posicionamento político.
ou algo do tipo, e depois ele foi jogado para outro país. Nesse meio tempo o passaporte foi invalidado. Isso tudo fez com que ele não conseguisse asilo. Ele foi para a França jogou para a Inglaterra devolveu para a França dominou no peito e mandou pro gol. E no fim das contas, sem poder voltar para casa, ele fez do aeroporto da França um lar e passou a viver por ali mesmo, por vários meses. E nós sabemos que o aeroporto é um lugar transitório, só de passagem. Se bem que nos dias de hoje possuem aqueles lugares de relaxar, deitar, esperar o voo, mas não para passar meses. Imagina quão ruim deve ter sido. Mas sabe o que é o pior de tudo? O verdadeiro Mehan não viveu por meses no aeroporto, e sim por anos. O cara ficou incríveis 18 anos no aeroporto. A vida real foi bem mais cruel que o próprio filme. Uma forma de sacrifício forçado. Ele foi obrigado a ficar no aeroporto por 18 anos. Agora, falando de sacrifício, o filme 127 horas, ele tirou o sono de muita gente. E a forma como tudo foi montado, as cenas agoniantes, pareciam ser mais uma representação fictícia de Hollywood do que a própria vida real. Mas tudo isso aconteceu de verdade. O filme encena a biografia de um alpinista, Aaron Halston. E é um mega aventureiro, ele faz trilha, sobe montanha, cala, enfim, ele gosta de encarar a natureza. Mas em uma dessas empreitadas ele sofre um acidente. E nesse acidente, o cara fica com a mão presa em uma pedra. E não solta nem por um milagre. E no meio disso, a fenda que ele tá preso ali, inunda com as chuvas, o vento forte bate. Ele fica sem suprimentos e quase perde a vida em vários momentos. Ele fica ali por 120 horas. O que dá em média de uns 5 dias presos. Olha a loucura. Mas o pior de tudo é que ele se sacrifica, pelo menos a parte do corpo, para poder sobreviver. Ele corta o braço. E tem toda aquela atmosfera de suspense que faz você ficar agoniado e ao mesmo tempo ficar preso, vendo como tudo vai acabar, vai acontecer. E a decisão dele te faz pensar muito. Chega a ser surreal, quase inacreditável. Igual na história do filme Prenda-me Se For Capaz, que aborda a incrível história do Frank Abagnale. O cara é um famoso 171, o bagno ensaboado, liso. Frank tinha 19 anos de idade e já era um dos falsificadores mais talentosos que o FBI tinha enfrentado. O filme, apesar de florear a história, ele mostra o quanto o sistema financeiro dos Estados Unidos na época era frágil. Pra você ter uma ideia, ele começa a passar cheque falso e depois evolui para fingir de ser um médico, um advogado. O cara chegou a fingir que era um piloto de avião para poder viajar de graça. É uma loucura. E mesmo quando a polícia chega no encalço do cara, ele passa um migué, aqueles mais brabos mesmo, e consegue escapar. Chega a ser admirável a lábia dele. E no fim, ele passa de criminoso para trabalhar com o FBI, ajudando que eles encontrem novos falsificadores. Apesar de parecer uma questão fictícia, é verdade. E super motivadora, apesar de todos os crimes, né? E outro filme que é super motivador é O Menino que Descobriu o Vento. Não sei se você chegou a ver esse filme, mas é uma lição de com tão pouco recurso pode ser construído algo maior que assim mesmo. Algo que beneficia outras pessoas. O filme mostra uma realidade dura, cruel, a história da perspectiva de um menino de 13 anos de idade. Ele mora em um vilarejo que é afetado por uma intensa seca. E o vilarejo basicamente sobrevive de plantações. E a seca impede que essas plantações prosperem, desenvolvam. E eles possuem um poço que até contém água, mas não possui uma forma de extrair água sem que seja manualmente, braçal. E é aí que mora o ponto central desse filme. O menino de 13 anos, ele consegue desenvolver uma bomba de água que faz irrigar a plantação e coloca a vila toda em uma posição privilegiada nesse quesito de plantação. O filme é incrível, dá uma lição de moral gigante. Mas agora vamos começar com os filmes aqui que foram baseados em crimes, mortes. E já inaugurando essa fase criminosa desse vídeo, o filme Zodíaco trouxe um suspense dos melhores. O filme conta a incansável caçada do serial killer conhecido como Zodíaco. Tudo se passa nas décadas de 60, 70, e justamente quando não se tinha tantos meios de apurar as investigações. E os crimes eram feitos aleatoriamente, mas o padrão desse serial killer, como todo serial killer tem um padrão, o dele era justamente que ele testava a polícia com enigmas, símbolos, isso para ver se eles eram capazes de decifrar essas cartas com símbolos e enigmas e prendê-lo. Mas o filme, logicamente, que eles trazem o suspense de uma forma bem aflorada, e na realidade o criminoso nunca foi encontrado. Até havia um suspeito muito forte, mas nenhuma prova que ligasse os crimes ao suspeito, e foram várias mortes. Outro filme que teve várias mortes e que foi baseado em um assassino da vida real é O Massacre da Serra Elétrica. O filme foi baseado em um serial killer que matava as pessoas e usava a pele deles como máscara. E por isso ele era chamado de Leatherface. A natureza macabra do filme, as cenas violentas, muito foi feita pela liberdade criativa dos produtores.
mas isso representou uma parcela do que realmente aconteceu. Ed Gein, que era o serial killer da vida real, ele era insano, frio, assustador. E o troféu que ele pegava das vítimas era a pele. Uma loucura que nem dá pra descrever. E o cara era tão insano que ele decorava os objetos da casa dele com pele das vítimas. O cara ainda cozinhava parte dos corpos para alimentação. E isso chegou a motivar que outros filmes surgissem. Psicose, O Silêncio dos Inocentes, que tem o Hannibal. Mas agora esse último filme que eu vou citar, ele é meio perturbador. O Exorcismo de Emily Rose. O filme ele retrata um suposto caso de possessão demoníaca que ocorreu na Alemanha. Elise Michael, a Emily da vida real, era uma jovem católica que afirmou com os dentes que estava possuída. Porém os médicos, eles alegaram e inclusive diagnosticaram ela com esquizofrenia. E por isso tinha um motivo plausível de que ela conseguia ver coisas, ver suas assombrações e também acreditar que estava possuída. Mas a família era humilde e comprou a ideia dela. E fez ela passar por várias sessões de exorcismo, justamente para livrar ela dos espíritos malignos. E o filme retratou isso, o caso de possessão. Esse era o ponto central do filme. Inclusive rolou um debate jurídico nos tribunais, a fim de provar que foi um caso demoníaco. Bom, a dúvida paira até os dias de hoje, mas é um bom filme para quem gosta de filmes de terror. Eu recomendo que você assista, caso você goste. Mas agora uma perguntinha, qual desses filmes aqui você não sabia que era baseado na vida real? Inclusive tem algum outro filme que foi baseado na vida real e poderia entrar nesse vídeo? Galera, não esquece de deixar o like. E se esse conteúdo aqui fez algum sentido pra você de alguma forma, então deixa a inscrição no canal, que vai ter mais conteúdo bacana. Mas antes de eu ir, eu deixo umas recomendações. Primeiro um vídeo onde eu faço uma análise do filme O Planeta dos Macacos ou Reinado, que tá sensacional, ele vale seu ingresso. E por último um vídeo onde eu mostro filmes que traduziram os títulos de forma totalmente diferente do que era pra ser. Mas aqui no canal tem vídeo para todos os gostos. Deixo um forte abraço pra você e nos vemos na próxima.